Olá, estamos começando mais um programa Pet na Net. E hoje a gente vai falar uma dica muito importante, que é o check-up anual no seu animalzinho de estimação. Você vai no seu médico regularmente, faz exames, e o do seu pet, você tem feito? Pois é, esses exames são tão importantes quanto em nós seres humanos. Por quê? Muitas doenças são silenciosas. A gente às vezes só vai notar alguma coisa quando ela já está numa fase muito aguda. E às vezes a gente não consegue reverter o quadro e o animal pode acabar falecendo. Um exemplo de uma doença que a gente às vezes descobre na rotina clínica quando a gente faz um check-up é a erliquiose, que é uma doença transmitida pelo carrapato. Muitas pessoas pensam que para ter uma erliquiose o animal precisa ter uma infestação de carrapato, e não é assim. Às vezes o único carrapato que seja portador da doença vai transmitir para o seu animal. E aí é tão importante esse check-up anual. Por quê? O que nós vamos fazer nesse check-up? A gente vai fazer coleta de sangue, pode fazer às vezes um eletrocardiograma, se for mais necessário, alguns outros exames mais específicos. E quando a gente deve fazer esse check-up? Bom, esses check-ups eles devem ser feitos pelo menos uma vez por ano nos animais jovens até 8 anos de vida. Aqueles animais filhotes, eles devem ir mais regularmente ao veterinário. Por quê? Para poder fazer as vacinações. A filhotinha a gente tem que fazer aquelas 3 doses, fazer depois a vacina antirrábica. Mas tem um detalhe importante que muita gente não sabe. Essas vacinas que a gente faz filhotinho, que são 3 doses, todo ano ela deve ser feita novamente. Então, quando você leva o seu animal para o check-up, você tem que levar a carteira de vacinação, para que o veterinário possa avaliar também se seu animal está com a vacinação em dia e poder refazer. A gente muitas vezes acha que quando pergunta para o proprietário, a vacinação tem em dia? Eles geralmente falam, tá, eu levo todo ano na campanha. A vacina de campanha é só de raiva. Ela não imuniza contra aquelas diversas outras doenças, as mais graves como sinomose e parvovirose. Então, o ideal é que você leve o seu animal ao veterinário para que ele faça esse check-up e o controle também dessas vacinas, para que você não corra o risco de que seu animal tenha qualquer uma dessas doenças e possa acabar morrendo. E muito importante também, quando você leva esse animal para o check-up, além das vacinas, além dos exames de sangue que é importante estar fazendo, o veterinário vai avaliar se seu animal está com alguma otite, alguma outra infecção na pele, algum probleminha de pele, se ele tem pulga, se tem carrapato e também se ele está com a vermifugação em dia. O vermífugo também é tão importante quanto a vacina. Muita gente não sabe ver o animal uma vez ao ano. E em gatos, o ideal é que se vermifugue pelo menos a cada 6 meses, ou se é um animal que tem mais contato com o chão, de às vezes passear muito na rua, o ideal é que o vermífugo seja feito de 4 em 4 meses. Então, quando você for ao veterinário, isso também é uma coisa que você deve avaliar, como que está a vermifugação do seu animal. Outra coisa que o veterinário vai avaliar é o score corporal do seu animal. O que é isso? É ver se o seu animal está acima do peso ou abaixo do peso. Isso é muito importante. A obesidade nos animais faz tão mal quanto faz para nós seres humanos. Então, é sempre importante também avaliar o peso do seu animal. Se ele estiver muito magro, tentar descobrir o porquê dele estar tão magro. E se ele estiver com sobrepeso, indicar rações light, diets que sejam necessárias para que ele perca esse peso e fique com um score corporal que seja o ideal. E outra dica super importante é: toda vez que você for viajar, você deve conversar com o seu médico veterinário. Por quê? Bom, muitas vezes a gente vai viajar, por exemplo, para uma praia. Existem verminoses na praia, como a gente chama de vermes do coração. E o animal precisa ser vermifugado com um vermífugo específico para essa doença. Então, é sempre bom você conversar com o seu veterinário e explicar aonde você está indo, para que ele possa avaliar o que seu animal vai precisar. Outra coisa importante, nós aqui de Barbacena, às vezes a gente tem muito hábito de ir para Belo Horizonte e levar nossos animais. Existe uma doença que chama leishmaniose. É uma doença que atinge os animais através do mosquito. E o que acontece? Aqui em Barbacena a gente não tem o hábito de vacinar para leishmaniose. Por quê? A gente aqui não tem essa doença ainda diagnosticada. Eu acredito que
com o passar do tempo, né, como a dengue tem chegado, algumas outras doenças, pode ser que a gente acabe tendo mosquito aqui. Então, é sempre bom também verificar isso, conversar com o seu veterinário sobre a possibilidade de você estar vacinando aqui, mas também se você for levar para uma região endêmica, né? Aqui na região nós temos Belo Horizonte, já existem alguns casos em São João del Rei, a gente tem casos em Lavras. Em Barbacena, a gente ainda não teve casos de animais com leishmaniose que sejam só da cidade, que não tenham viajado. Os que a gente atendeu geralmente vieram de Belo Horizonte, regiões que têm a doença. Então é importante você perguntar ao seu veterinário se naquela região que você está indo, se existe a doença. Se existir, como que a gente faz para prevenir? Colocar coleiras que são específicas para repelir o mosquito. Né? E essas coleiras a gente compra em clínicas, em pet shops, em clínicas veterinárias que vendem, e aí você vai colocar no seu animal antes de você ir. O ideal é colocar pelo menos com 3 dias de antecedência, para que o animal se acostume à coleira e para que ela tenha o efeito necessário. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Leve sempre o seu animalzinho ao médico veterinário, faça os check-ups anuais que são de extrema importância e fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau!